Sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. Hoje eu tenho o grande prazer de estar ao lado do Dr. Rafael Locali, ele que é urologista e uropediatra. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, é uma alegria estar aqui. E a nossa pauta muito interessante, atenção, pais de meninos. O nosso assunto hoje é sobre fimose. Doutor, e para entendermos melhor, o que é fimose? Bom, fimose, ela é quando a pelinha que recobre o pênis, que chama prepúcio, ela tem um estreitamento, um anelzinho, que impede que a glande seja completamente exposta quando a gente puxa essa pelinha. Então, quando tem esse estreitamento que não dá para mostrar a glande, isso daí se chama fimose. Fimose tem dois tipos. Tem a fimose primária, que é aquela das criancinhas pequenininhas, que nascem já com elas, e a fimose secundária, que é aquela que pode aparecer nas crianças um pouquinho maiores, ou até nos adultos, nos pacientes mais velhos, que ela vem de várias infecções dessa pele do prepúcio, que chamam balanites. Então, quando você tem várias balanites, ela pode estreitar essa pelinha de novo e impedir a exposição da glande, fazendo uma nova fimose. Doutor, existe uma idade, como nós já falamos, limite para o prepúcio se deslocar naturalmente? Uma idade, eu não diria uma idade limite. Na verdade, a ideia da gente expor a glande gradualmente é importante primeiro, para a higiene. A limpeza do pênis é muito necessária, na verdade, para evitar que tenha infecções de urina, para evitar que tenha infecções dessa pelinha, para não tenha balanites. E o quanto antes a gente conseguir essa exposição, melhor. E nessa tentativa de expor a glande, o que a gente consegue fazer, nesse momento, a gente faz o diagnóstico de fimose, porque a gente vai tentando aos pouquinhos, com bastante delicadeza, e a gente percebe que não dá para expor a glande, porque ela está com a pelinha muito apertada. E aí a gente faz o diagnóstico de fimose, e aí sim a gente tem que operar. Então, portanto, não tem uma idade limite. O quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, quanto antes a gente conseguir expor a glande, melhor. Doutor, uma dúvida também bem frequente. Fazer massagem com pomada ajuda o prepúcio a se deslocar? Sim, mas só em alguns casos. Quando o paciente não tem fimose, mas o que ele tem é uma aderência grande dessa pele na glande, o uso da pomada ajuda bastante. Então, como que funciona? A gente passa a pomadinha 1 ou 2 vezes ao dia e passa e faz aquela massagem com bastante delicadeza. A ideia é que nunca a gente faça uma tração excessiva, faça uma tração intensa, para que às vezes machuca a pele do prepúcio, sangra um pouquinho, isso não pode acontecer. E deve doer também, não, doutor? Fazer isso com uma certa força, né? Sim, não, dói pra caramba, a criança fica traumatizada, depois ela não deixa a gente lavar, cuidar direitinho como que tá. Então, a pomadinha ela funciona quando não tem fimose. Quando existe a fimose, a pomada não tem um efeito bom. Por isso que a gente tem que diferenciar, por isso que é bom trazer o uropediatra. O quanto antes, não, doutor? O quanto antes. Doutor, e quando e com qual idade a cirurgia é indicada? A cirurgia, o que eu falo e o que é consenso, é que a cirurgia deve ser feita o quanto antes. Por quê? Porque os cuidados pós-operatórios são mais fáceis de serem feitos. A gente consegue controlar mais a criancinha, ela não está pulando, brincando, jogando bola. E nessa situação, a cicatrização é mais rápida, os cuidados são melhores. Quando elas são mais velhas, elas fazem todas as coisas, brinca, quer jogar bola, e daí às vezes a criança tem ereção também, então o pênis é um pouquinho maior, força os pontinhos da sutura, pode dar mais chance de ter infecção ou deiscência da ferida. Então, sempre falo para os pais, é melhor operar pequenininho. Pequenininho ao redor de 1 ano e 2 meses, é a melhor época para operar a fimose. Que bom, doutor. Doutor, e depois da cirurgia, a criança pode sentir dor ao urinar? A glande ela é muito sensível. Muito sensível. Então, os homens sabem disso. A hora que expõe a glande, toca, assim, sente um incômodo, principalmente quando ela fica coberta o tempo todo. Então, imagine na criancinha que nasceu com a glande coberta e a gente faz a cirurgia de fimose e deixa a glande exposta, vai ter uma sensibilidade aumentada. Isso melhora depois de uns 2 ou 3 dias, mas no início ela tem bastante. Então,
coisa que estimule a glândula, ela vai sentir um certo incômodo. Colocar a fraldinha ou quando faz xixi, que tem contato da urina ali com a pelinha da glândula, ele vai sentir um incômodo. Mas isso é bem no início, até o 3º dia desse jeito. Depois não sente mais nada. Doutor, os bebês que ainda usam fralda, nós temos até uma pergunta, né, de uma internauta, uma leitora do programa Mundo Mais Criança, que é a Andréia de São Bernardo. Obrigada, viu, Andréia, pela sua pergunta. A dúvida dela, doutor, é se a criança que usa fralda, existe algum incômodo depois da cirurgia? Não existe incômodo nenhum. Pela fralda não tem incômodo nenhum. Na verdade, ajuda a proteger, ajuda, enfim, tipo, a evitar contato com maior sujidade e tudo mais. O que os pais eles falam muito e me perguntam é: se a criança usa fralda e está com uns pontinhos, às vezes ela faz xixi, pode contaminar, ou faz cocô e pode contaminar a ferida. Não, isso não acontece. Lógico que a gente precisa ter uma higiene bem adequada, né? O nenê fez cocô, a gente vai lá, troca a fralda, limpa direitinho, então não tem nenhum problema de aumento de infecção, né? Na verdade, a fralda ajuda a proteger mais. Agora, doutor, uma dúvida das mamães que já ficam nervosas só de imaginar o bebezinho operando, né? As mães que ficam... os cuidados que nós temos, né? Doutor, qual o tempo de cirurgia e se a criança precisa ficar internada? O tempo de cirurgia, ele é bem curtinho. Na verdade, demora entre 30 e 40 minutos uma cirurgia de fimose. Não é uma cirurgia de alta complexidade, mas é uma cirurgia que demanda alguns cuidados. Porque como a gente tira esse excesso de pele, então a reconstrução do pênis tem que ser feita de maneira bem certinha, para não ficar torto, não ficar nada com rotação nenhuma. A gente sempre opera de manhã, é o melhor, porque a criancinha tem que ficar de jejum e ela ficar acordada de jejum é pior do que... E já não para, né, doutor? Não para. Então, o ideal, eu sempre opero bem cedinho, 6 ou 7 da manhã, porque ela já acorda, já está no hospital, a gente já opera e logo depois que opera ela já pode comer. Então, isso é uma coisa boa. E elas não ficam internadas, elas vão embora na parte da tarde. Nossa, que bom, doutor. Bem tranquilo. A gente opera às 7 horas, às 8 horas acabou a cirurgia, às 1 da tarde ela está em casa já. Que maravilha. Doutor, uma dúvida também, nossos internautas também nos perguntam bastante isso, e nós também achamos que deveríamos perguntar isso para o doutor, e até mesmo uma conscientização, doutor. Os pais, eles devem levar o filho ao urologista para evitar até mesmo problemas futuros. Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutor? Vamos, sem dúvida. Na verdade, a consulta com o uropediatra é bastante importante na medida em que a gente consegue identificar alguns problemas e, como você falou, preveni-los ou tratá-los já de início, já logo quando a gente identifica ele, para que a criança se desenvolva bem. Nos meninos, o mais comum é a fimose. E outra situação bastante comum são os testículos fora do lugar. Isso chama criptorquidia. Às vezes é muito difícil de examinar o testículo da criancinha, porque ela não para quieta, é difícil, ela chora na hora do exame físico. Então, às vezes a gente se confunde muito se a gente está sentindo o testículo mesmo na posição ou não. E é muito importante a gente ter essa certeza de que ele está lá. Eu sou especialista, né, doutor? Sim, a gente que é uropediatra, a gente trabalha só com isso, então a gente tem uma facilidade um pouco maior de perceber pequenas alterações que a gente já previne, já trata, já orienta de uma maneira bem precoce. No caso das meninas, aproveitando só a questão da uropediatria, que meninas têm tanto menina quanto menino, mas as meninas em especial, a questão de infecção do trato urinário, infecção de urina em criancinha, que é uma coisa que a princípio não deve acontecer, e sempre que ela está presente, a gente precisa investigar algumas alterações anatômicas ou de formação do trato urinário que podem estar presentes, e isso tem que ser tratado bem precocemente. Porque se qualquer criança tiver vários episódios de infecção de urina repetidos, isso com certeza vai prejudicar os rins, vai fazendo com que ele perca a função ao longo do tempo, e isso a gente não pode deixar acontecer. Olha aí, vamos nos atentar. Doutor, muito obrigada pela sua preciosa participação. Eu sei que estou ao lado de um grande profissional. Muito obrigada, doutor. É isso, imagina. Uma alegria estar participando com vocês aqui.
Até o nosso próximo encontro, O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.